Saudações, alunos do quarto ano! Como vocês estão? Eu sou o professor Ricardo Fernandes e estou aqui mais uma vez para dar aula para vocês. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês aí em casa? Vamos lá! Vou começar a nossa aula com minha autodescrição. O que é isso? Eu vou me descrever. Eu sou negro, tenho cabelo black power, hoje estou de óculos, estou de camisa com tecidos africanos, né? Com estampas africanas e sou baixinho. O que será que a gente vai conversar na aula de hoje? Sobre o quê? Qual vai ser o assunto de nossa aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as contribuições dos povos originários indígenas, né, que são os povos que já residiam aqui no nosso país antes do processo de colonização, e também com a contribuição dos povos da diáspora africana, que são os povos que foram trazidos para cá, para o nosso país, escravizados. Então vamos conversar um pouco sobre as contribuições desses dois povos em nossos bairros. Mas começa a nossa aula com uma pergunta. O que será? Quais serão as contribuições de cada um desses povos? Dos povos africanos e dos povos indígenas. De que maneira esses povos contribuíram para a construção de nossa cultura, da cultura aí do seu bairro? Vamos lá? Vamos olhar primeiro a primeira imagem aqui comigo? Vamos! O primeiro bairro que nós vamos falar é sobre o bairro do Maracanã. Vamos ler comigo? Maracanã vem do tupi Maracanã, que significa papagaio. Provavelmente, o rio homônimo recebeu este nome por ser lugar de uma ou mais espécies desses pássaros. Mas o legado indígena para este bairro é apenas no nome? Que outras contribuições podemos identificar? Temos outras informações muito importantes nessa imagem. Primeiro, o que é um rio homônimo? Volta aqui para mim, por favor, pessoal. Rio homônimo é um rio que tem o mesmo nome do bairro, que é o Rio Maracanã. Então, provavelmente, naquela região, os índios tupis, né, os indígenas tupis, índios não, a gente não pode falar índios, tá, gente? É super importante a gente falar indígenas ou povos originários. Então, sempre que a gente for se relacionar aos nossos povos originários brasileiros, não utilizemos o conceito índio, tá? É o conceito indígena ou povos originários do nosso país. Show? Então, bom, foi até bom ter cometido esse erro que a gente aproveitou para conversar sobre isso. Porque muitas pessoas falam sobre esses conceitos e não explicam por que a gente muda, né? Então é muito importante a gente pensar de que maneira a gente fala sobre o outro, de que maneira a gente nomeia outra cultura, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a imagem. Nós temos um mapa, né, do nosso município e do nosso estado. O nosso estado está menorzinho ali e o nosso município ali em vermelho está a localização do bairro do Maracanã, tá? Nós temos uma foto aérea em plano amplo do bairro do Maracanã com um dos principais pontos turísticos desse lugar. Qual é? Vocês sabem o nome? Sim, é o nosso estádio de futebol, né? Palco de grandes, faz parte da nossa cultura. Também temos ali o Maracanãzinho, nós temos o Maciço da Tijuca, nós também temos ali as áreas residenciais. É um bairro muito importante, mas pensem comigo, né? Qual é a importância dos povos indígenas e dos povos africanos para esse bairro? Vamos pensar. Primeiro, né, houve no começo, né, essa observação dos povos indígenas com relação à presença desses animais, desses papagaios ali. Então nós temos uma identificação do quê? Da fauna, né, uma preocupação com a fauna. E depois a gente percebe que é muito importante a gente perceber que os povos indígenas eles não estão mais restritos aos seus ambientes de aldeamento. Eles estão presentes em todos os lugares do nosso país. Existe, sobretudo no bairro do Maracanã, uma presença indígena muito forte. Que tal vocês pesquisarem sobre isso? Vamos para um outro bairro? Vamos lá? Eu gosto muito de falar sobre esse bairro. Vamos lá? Jacarepaguá deriva-se de 3 palavras da língua tupi-guarani. Yacaré, jacaré, Upá, lagoa, e Guá, baixa, que significa a Baixa Lagoa dos Jacarés. Na época da colonização, as lagoas da Baixada de Jacarepaguá eram repletas de jacarés. Jacarepaguá fica na zona oeste do Rio de Janeiro e abrange parte dos bairros também do Maciço da Tijuca e da Pedra Branca. Cabe destacar também a presença de comunidades quilombolas nessa região. E aí nós temos o mapa, onde fica ali a região de Jacarepaguá, e também temos aqui, ó,
uma igreja que é o marco inicial de criação, de fundação desse bairro. Vamos pensar sobre o bairro de Jacarepaguá. A região de Jacarepaguá é muito importante porque a gente tem ali uma região de mata muito forte. E nessas regiões de mata, o que aconteciam, né? No período da colonização, muitos povos africanos, né, que foram escravizados, eles fugiam para essa região de mata para se aquilombar. O que é isso, aquilombar? Eles criavam as comunidades quilombolas, fugindo do regime escravocrata, fugindo do regime da colonização. E é muito importante a gente pensar em como eles tinham nas matas esse lugar de abrigo, esse lugar de refúgio, em que eles tentavam recriar, tentavam refundar a sua comunidade nos moldes que eles viviam no continente africano. Percebam a importância do bairro de Jacarepaguá? Ainda existem comunidades quilombolas por lá, tá? Que tal vocês pesquisarem sobre isso? Quais são as comunidades quilombolas presentes na região de Jacarepaguá? E é muito importante a gente pontuar, quando a gente fala de comunidades quilombolas, pessoal, é que assim, existem as comunidades quilombolas que são reconhecidas e existem outras que não são reconhecidas, que ainda estão em processo de reconhecimento. Ser quilombola, receber esse título de quilombola, né, essa titulação, é uma luta das comunidades. Então existem muitas comunidades que vivenciam os modelos tradicionais da cultura quilombola, que praticam o modo de viver da cultura quilombola, mas ainda não foram reconhecidas ou quiçá identificadas, tá? Então vamos pensar, quem sabe quantos quilombos existem em Jacarepaguá? Devem existir vários. Quem sabe você que mora em Jacarepaguá resida em um quilombo e é aluno de nossa rede. Que tal vocês pesquisarem, conversarem com as pessoas mais velhas de sua casa e tentar identificar esses marcos, né, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, quem sabe aí na sua vizinhança. Lembrando sempre que sem sair de casa, conversando com quem está perto de você ou utilizando as redes para poder fazer essa pesquisa. Vamos para mais um bairro? Acompanhe comigo, vamos lá, mais um bairro, hein? Bangu é um bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, cujo nome deriva da palavra indígena, será que eu consigo falar? Utangaú. Difícil, né? Utangaú, que significa anteparo escuro ou barreira negra, numa alusão à montanha ou à serra daquela região ali. Outra possibilidade está relacionada à palavra africana banguê, utilizada pelos escravizados para se referir ao local do engenho onde se guardava o bagaço da cana-de-açúcar, que após moída alimentavam o gado. E ali a gente tem um mapa onde fica, né, a região ali da Grande Bangu, vizinha ali de Realengo, né, de Senador Camará, Santíssimo, e nós temos a fábrica de Bangu, que é uma fábrica muito importante para a história daquele bairro. Aí vamos pensar em algumas coisas, né? Primeiro, vamos pensar nessa questão do nome, né? Ah, professor Ricardo, ao falar o nome de um lugar que tem origem indígena ou indígena africana, a gente está limitando a história desses povos? Não, porque vocês percebam que cada um do significado desses nomes traz muito sobre a ciência africana e sobre a ciência indígena. Traz muito. Uma simples palavra que dizia sobre o modo de fazer, o modo de cuidar, o modo de armazenar, o modo de alimentar os animais. Percebam que quando você pesquisa sobre a origem do nome de um bairro, você começa a descobrir também sobre a história daquele lugar, sobre a história das pessoas que viviam e que ainda vivem naquele lugar. E uma outra coisa importante a gente falar também é que quando a gente fala da fábrica, né, que é um marco histórico importante da região de Bangu, a gente também tem que pensar que houve uma contribuição também dos povos indígenas e dos povos africanos, né? Claro que através do processo de miscigenação forçada, né, que gerou a população daquele bairro também. O que aconteceu? Muitas dessas pessoas, né, foram trabalhar nessas fábricas. Então, os trabalhadores operários são oriundos dessas populações que até hoje vivem e trabalham nessa região. Então, pessoal, vamos pensar sempre de uma maneira mais complexa, de uma maneira mais ampla. Não vamos limitar apenas a um lugar a contribuição dos povos indígenas e africanos. Vamos pensar, vamos tentar ir mais longe. A gente vai conseguir identificar muitas participações e muitas contribuições. Vamos para mais um bairro? Vamos lá, acompanhem comigo. Agora é o bairro de Caxambi. Olha ela no mapa, Caxambi, ó, vizinho de Maria da Graça, do Jacarezinho, do Jacaré, de Todos os Santos. Vamos ler.
De origem indígena, o nome Caxambi significa feixe. É o laço que amarra o capim, o mato trançado. Isso porque suas terras eram formadas por imensos capinzais, muito procuradas como alimento para animais. Valorizando os terrenos, os proprietários da região, os portugueses, Manuel da Silva Cardoso e Manuel Brandão, aproveitavam esses capinzais para fazer seus comércios. Mais tarde, lotearam o terreno e venderam para a instalação de uma indústria. Tá? Já em 1879, surgiu uma companhia Ferro-Carril de Caxambi. Seus bondes puxados a burro faziam a primeira ligação nos bairros do subúrbio, facilitando o transporte e o acesso ao bairro. A partir daí, Caxambi foi crescendo e muitas famílias se estabelecendo na região, gerando uma forte ligação de amizade entre os vizinhos do bairro. É legal a gente falar sobre o bairro do Caxambi, sobre essa região, porque essa casa que apareceu ali na imagem, vamos ver mais uma vez? Só a casinha ali? Isso. Essa casa aqui, que era um prédio de trânsito, né? E aí, volta para mim, pessoal, pode voltar, vamos lá. Existem dados da nossa história que dizem que muitas das pessoas, durante a colonização, utilizaram aquela locação ali, né, aquele lugar, como lugar para dormir, enquanto eles iam para outras regiões do nosso país. E é muito importante perceber que, por ser uma região muito importante para o trânsito, né, havia uma região de muitos comércios. E uma coisa muito importante quando a gente fala de comércios no período colonial do nosso país é que muitos povos, que muitos africanos que foram escravizados, eles conseguiam fugir do regime colonial e conseguiam criar, mesmo no interior do regime, formas de comercializar, de vender os seus produtos. Então existia o quê? Eu fugia, né? Eu não queria mais ser escravizado, então o que eu fazia? Eu vendia coisas para o próprio sistema colonial. Então era uma maneira de resistir à escravidão, de gerar renda, e muitas das pessoas escravizadas, quando fugiam, né, quando se libertavam, elas aproveitavam a renda que elas conquistavam para comprar a alforria, para comprar a liberdade de outras pessoas escravizadas. Olha como é que é importante a gente pensar de que maneira a gente se rearranjou para conseguir superar o colonialismo dentro de nosso país, dentro de nossa cidade. Vamos lá, mais um bairro, rapidinho, hein? Inhaúma, o nome Inhaúma possui uma origem indígena dos povos tamoios e é derivado do nome de um pássaro muito comum na região, chamado inhaúma, ave de cor preta com uma espécie de chifre pontiagudo sobre a cabeça, que habita lugares pantanosos. E ali a gente tem um mapa e nós temos algumas fotos sobre o bairro de Inhaúma. Por último, olha, volta para mim aqui que eu quero até... Tem o desafio do professor Ricardo. Em todas as aulas é muito importante que a gente tenha um produto, algo que a gente faça, algo que você pegue no seu caderno, que você converse com quem está em casa com você, que você pesquisa na internet, para gerar um significado, uma construção sua sobre cada uma dessas aulas, para que você possa valer esse momento e refletir sobre o que nós conversamos. Então vamos lá, vamos ao nosso desafio de hoje. O desafio vem em forma de poesia. A população do Rio de Janeiro. Então vamos lá, vou ler essa poesia, quem escreveu fui eu para vocês, hein? Para a história da população da cidade do Rio de Janeiro entender, precisamos, para o nosso país, olhar e juntos refletir sobre os primeiros povos que moraram aqui. Em nossa cidade, bem no começo, as diversas etnias indígenas, elas foram atacadas de toda forma pelos invasores europeus. Invasores? Sim, tomaram posse de uma terra que não era deles e criaram um mundo só para eles. Ainda trouxeram para cá, de maneira forçada, os africanos que viveram escravizados. Mas não pensem que eles eram coitados, não, pois com os povos indígenas lutaram por sua libertação. A cultura de nossa cidade é formada por vários povos, sim, cada um com sua contribuição. Mas vocês acham justa a forma que cada povo marcou a sua participação? Volta para mim, pessoal, que eu quero fazer essa pergunta de novo, hein? E aí, alunos do 4º ano, vocês acham justo a maneira como cada povo participou da construção da nossa cidade? Vocês acham justo a maneira como os povos africanos e indígenas participaram construindo, mudando a história do Rio de Janeiro? Pesquisem, escrevam, compartilhem e reflitam. Eu agradeço por estar mais uma vez com vocês
Espero que vocês continuem escrevendo a história dos nossos bairros com as suas vidas. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!